Salve galera, on-off no ar, começamos com mais uma edição, tudo bem Chaba? 100% Graças a Deus, bombando nossas edições no Facebook, né Chaba? Cara, tá cada vez maior e melhorando mais também, né? O on-off hoje, o assunto é política mesmo, vamos falar sobre o impeachment, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, vamos falar sobre assuntos aí que estão repercutindo e mexendo no cenário político nacional. Caio, só pra saber, Lula assume ou não assume o ministério? Ele disse que quinta-feira ele vai assumir o Ministério da Casa Civil. Então, isso nós vamos aguardar. Isso a gente vai ver no off daqui a pouquinho, vamos debater isso. Beleza, Nubes? Tudo bem? Tudo certinho. Tudo nos conformes? Tudo tranquilo, né? Gostou da minha brusqueta? Brusqueta. Segundo ele era pizza, daí virou brusqueta. Ficou boa. Nós fizemos uma janta do on-off, o Netão foi toda a galera e o Carlos Gruber cobrou nos comentários do Facebook dizendo que pra isso a gente não convida ele, Caio, mas Não, na próxima na vamos próxima convidar. tá convidado, claro. Vamos convidar pro Sukiá que vamos fazer na sacada lá de casa. Chaba, vamos começar já falando de política, direto, indireto. Vamos começar falando do Lula. Vamos já direto no homem. Quinta-feira ele disse que vai assumir como ministro e que não tem mais pra cabeça. Se o STF liberar, tá assumido. Você acha que vai ou não vai? Acho que vai, até porque juridicamente ele tem todo o direito de assumir. Moralmente é diferente, né? Aí vai dele mesmo e da Dilma que indicou ele, mas juridicamente não tem nenhum problema. Quando você fala moralmente, por quê? Você acha que o Lula não tem moral para assumir o ministério? Eu acho que, na verdade, ele está realmente fugindo do Moro. Apesar do pessoal falar que o foro privilegiado, você ainda é julgado pelo STF, ele está com medo do Moro e ele está fugindo. Por isso que moralmente vai na cabeça dele, ele se diz o cara mais honesto que já pisou no Brasil, praticamente, né? Então fica um pouco complicado esse sentido de ele assumir para fugir de uma investigação. Tá correndo do Moro ou não tá correndo do Com Moro? certeza. Para mim, essa nomeação dele foi um ato de desespero para ele fugir da... O Janot disse, né, que tem provas, que está comprovado ali, através daqueles grampos divulgados pelo Moro, que não tem saída mesmo, que era uma saída pela tangente de você acha que o homem tentou uma jogada política? Eu acredito que seja com certeza uma jogada política, mas uma coisa assim que repercutiu tanto pelo pessoal que é do grupo deles agora que ele tá fora, que ele não entrou, por que ele ainda tá solto? Cara, o cara falou, o Lula tá falando em todas as entrevistas dele que ele vai assumir como ministro para ajudar a presidente Dilma Rousseff, ajudar o país. O que você achava? Ajudar no que se até então as propagandas eleitorais do PT dizem que não precisa dessa ajuda, né? O time é bem ruim, né? Ele é um grande político. Cara, para tudo. Time. O time. Falei, o que você tá tomando chá? O que ele falou pra mim? Tite de limão. Isso é um chá de limão. O que é time? É um chá Joga de legenda limão. aqui. O tempo, cara, o tempo que ele já foi Tradução da legenda. Realmente pediu para ele assumir há algum tempo atrás, mas o tempo é o pior possível. O momento, Exatamente. O pior possível porque assim, cada vez mais a investigação chega nele e aí dá essa impressão, mesmo que vamos imaginar que ele realmente não esteja fugindo. O tempo que ele escolheu leva a crer que é isso. Tanto é que tem muita gente que dizia que apoiava ele até o momento dele tentar assumir. Um caso que é bem conhecido, tipo Santa Cruz, que fez até uma postagem. É o artista? É o artista. Esse bobão, esse Palhaço palhaço de Santa Cruz. Cara, Não. é o vocalista do Detonal. Isso. Ele apoia o governo e ele comentou que deixaria de apoiar o Lula se o Lula fosse para o ministério, porque ele estaria fugindo do Moro. E aí agora ele já deu uma mudada, mas assim, tem muita gente que pensa igual ao Tico. Claro que dá uma mudada. O Tico é um farsante, na minha opinião. Com certeza. Na minha opinião, né? Eu não gosto muito dele. Não, ele defende o governo. Ô, Defende Caio, o governo acima de tudo. Caio, qual que é a diferença, na sua opinião, de uma investigação conduzida pelo STF e uma investigação conduzida pelo Moro, quando a peça principal se chama Lula? Bom, a gente tem 11 ministros no STF, né? Mais da metade foi indicado pelo PT, na gestão do Lula e da Dilma. Então acho que a interferência seria muito grande. Nessa mais da metade aí, fala um pra nós que tá na polêmica, você sabe me dizer? Aquele ministro do PT que falam que é o petista, que é o... Não, o Teori não, aquele outro que estava no TSE. Não vai lembrar? Não vou lembrar, mas eu vou... Mas por quê? Quando se fala em indicação, o Janot falou uma vez sobre isso, disse assim, cara, Vou lembrar agora. Não existe uma indicação. Vou lembrar agora. O Janot falou uma vez sobre isso e eu achei interessante. Ele falou, não existe uma investigação. O que na verdade existe é uma pessoa qualificada, né? Indicação. Uma indicação, uma pessoa qualificada, profissional para assumir o cargo. Até ele, numa época, estava sendo como apontado defensor do PT. Você acha que esses ministros que estão lá, a maioria mesmo, deve alguma coisa para o Partido dos Trabalhadores? Eu acredito que deve, porque se não fosse pela questão de tanta crítica, tanta revolta da população e vai pra rua e não sei o que, eles teriam pulado fora e teriam abandonado o barco. Falado, eu fico com o povo e não fico com esse governo que tá
que o povo não quer mais, que o povo está tornando tudo tão ruim, tudo tão negativo. E sobre a pergunta que você fez para o Caio ali, eu acho que a diferença entre o STF e o Moro é que na República de Curitiba as coisas funcionam bem melhor. Funciona bem. Lembrei o nome do ministro, é o Lembrou não, né? Que você botaram no celular. Dias Toffoli. Peraí, ô Caio, estão filmando, né, Não, Caio? foi mal, pessoal, mas ó, só para vocês terem ideia de quem o PT indicou, o Fachin, Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, só aí foram 6. A Weber que foi citada na ligação do Exatamente. Então, essa questão de que o STF tem que ficar com o povo, não concordo de certa forma. O STF é o guardião da Constituição. Então, nem sempre, querendo ou não, por mais que vivemos em democracia, o povo está totalmente certo. Acontece, na verdade já aconteceu na Alemanha nazista, que a maioria era contra o judeu. Isso não quer dizer que é correto. Não, então você precisa ter uma instituição que garanta a legalidade, de certa forma, que siga a legalidade. E o STF, apesar de ter sido a maior parte do Supremo ter sido indicado pelo PT, né, eles guardam, de certa forma, a Constituição. São juristas, como existem vários, mas são juristas altamente técnicos, né? Lógico. Mas a gente sabe, né, Chaba, que para eles chegarem até lá houve uma indicação. Exato, aquele áudio que o Lula vazou do Janot. Se ele fosse bom, ele não saía do terceiro lugar para chegar ao primeiro lugar e se tornar com certeza procurador. Então, na verdade, mas formal a gente só toma no cu. Até agora, formal, é só no cu. Mas os deputados não tem nada com isso. Sabe, esse cara, se fosse formal, ele não seria procurador-geral da República. Ele tinha tomado no cu, tinha ficado em terceiro lugar. Esse é o dado. Pois é, mas deputado... Quando os caras precisam, não tem formalidade. Quando a gente precisa, está cheio de formalidade. Na verdade, o Janot ele foi indicado por todos os procuradores, né? Foi feita uma carta, e tanto que ele uma divulgou votação. divulgou essa informação, até porque estavam apontando ele como defensor do Lula por ser indicado pelo Lula. Aliás, não estavam apontando, quem falou isso foi o próprio ex-presidente Lula. Para você participar do STF, você tem que passar por uma sabatina do Congresso. Então, o governo executivo indica e o Congresso valida, ou não. Ele valida ou não. Então, na verdade, por mais que tenha sido uma indicação do PT, foi validado por todo o Congresso. Legal. Então não é algo só do PT. Tá, só para fechar esse assunto, já falamos demais do Lula, 7 minutos de Lula. Você acha que é bom para o Brasil o Lula assumir? ele é um grande articulador político. Você acha, Nubes? Que isentão, cara. Já vamos falar porque ele respondeu. Prefiro não opinar. Prefere opinar, o que você acha? Não é. Mas de certa forma, um tapa na cara da lei. Assim, apesar de estar na lei, como eu falei, moralmente é completamente errado. O Lula sabe, muita gente na verdade já sabe, mas não tem como comprovar totalmente. Então, eu estou totalmente contra o Lula assumir, apesar de estar dentro da lei. Não, possibilidade. Eu sou contra ele assumir, mas eu acho que o Brasil, nesse momento, ele precisa de um grande articulador para tentar, do jeito que nós estamos que é da livre. Mas tem que ser um articulador que articule para a nação, não para o partido. O partido. Também. Então tá, agora vamos passar a régua nesse assunto. Deu de Lula, já deixamos a nossa opinião aqui. Beijo, Lula. O Anubis, quer dizer, não deixou opinião, mas eu acho que ele não é a favor do Lula assumir, não. Ele não quis falar, alguma coisa estará jogada. Deixa eu falar agora, vamos falar sobre saiu de Lula, vamos falar sobre impeachment, porque é o assunto, é o tema que está rodeando e todo mundo fica cobrando a gente no Facebook. Vocês não falam sobre política, vocês só dão algumas notas, algumas informações. Vamos falar então sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff, esse processo que já está andando bem encaminhado e a discussão está lá dentro do Congresso mesmo, né? Os deputados, a maioria, quem vai ficar com a maioria, quem não vai ficar. Chaba, o caso o PMDB saiu do governo. Lu, disse que saiu, mas não saiu. Saiu, mas não saiu. Isso nós vamos falar já sobre os ministros que não saíram, os ministros que não respeitaram a ordem do PMDB. E eu quero saber de você, é um golpe ou não é, Chaba? Não é golpe. O pedido de impeachment se baseia na lei de responsabilidade fiscal. Então, ela determina que o que o governo fez no ano de 2013, 2014 e 2015, ele cai nessa lei, e essa lei, pela lei de impedimento mesmo, até separei aqui, a lei 1079/50, o artigo 10, inciso 6, ele fala que, segundo ela, são crimes de responsabilidade do presidente da República ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal. O artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele fala que é proibido o governo tomar empréstimo de um banco público.
E foi o que a Dilma fez Foi as pedaladas fiscais. Vamos Que falar são- sobre isso no seu destaque, se Exatamente. aprofundar mais, porque está aí o principal processo contra o presidente Dilma Rousseff. Eu discordo do Chaba quando se fala que não é um golpe. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Hoje eu vou falar também sobre o processo de impeachment. Não sou petista, mas vou dar uma defendida aí nesse processo envolvendo o PMDB e tudo mais. Você acha que é um golpe ou não o processo? Não, eu acho que o que o Chaba Tura falou são questões legais. Só que depois dessas questões legais, o processo se torna político. Por causa do quê? Da votação nas casas, né? No Senado e na Câmara. Então ele deixa de ser uma questão técnica. Porque um deputado, um senador, necessariamente não é um técnico. Ele foi eleito pelo povo. Então ele vai se influenciar pela decisão do povo. O povo pode influenciar se a questão é legal ou não. Então deixou de ser uma questão técnica e é política agora. Legal ele é, só que Agora é político. agora ele é político. É político, por isso que entra essa parte de que eles estão dizendo que é um golpe, né? Por ser essa Exatamente. jogada política, é o que eu acho no momento, o time, né? Como que é? O time desse processo de impeachment, ele está mais do que favoravelmente para a politicagem do que para a política. O que você acha, Nubes? Olha, o processo de impeachment é totalmente legal. Claro. Está na Constituição e tal. Possivelmente, como falou, agora está vivendo um momento político para restabelecer, porque, querendo ou não, o vice tem interesse de estar lá, e outros partidos, todo mundo está com interesse agora de estar lá nesse momento que o PT, a Dilma no caso, está frágil no cargo, de todo mundo rodeando, todo mundo especulando o cargo dela. Então já saiu de uma legalidade técnica para se tornar uma coisa partidária, uma coisa política. A coordenação do Comitê Pró-Impeachment diz ter mapeado 346 votos a favor do impedimento da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. E o número é maior do que o mínimo de 342 votos que a oposição precisa para aprovar. Quer dizer, sabe qual que é o maior medo de quem é a favor do impeachment nessa votação que vai rolar agora? É os deputados que não vão participar dela, que vão a ausência de deputados, né? Deputados que não sabem o que fazer, né, Chaba? Não tem lado, não tem o que decidir. O que você acha, Chaba? Na minha opinião, a Dilma Rousseff não é caçada. Eu já discordo de você, que ela vai ser caçada. E também tem um agravante no sentido que o queridíssimo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que também Esse safado, que é um né? bandido. Esse é um safado. Esse é safado. comprovável. Agora Esse você cara- do caranguejo, rapaz. Do cara grande, esse é safado. Pinguim. Ele está planejando votar o impeachment no domingo, E ele disse, Chaba, para ser televisionado. E se for votar no domingo, ela cai. e ele disse, Vai estar todo Chaba, mundo Não, mas assistindo. na E aí, realidade, ninguém vai querer se isentar, ninguém vai querer ficar marcado como uma pessoa que faltou no. Porque o voto é na aberto, votação. né, Chaba? Você O tem que ir voto é lá aberto, e falar. claro, todo mundo quer saber sua posição, sua Tirando os opinião. partidos, tirando os deputados que já são da base governista, mas que são de esquerda, que ideologicamente vão defender a Dilma, o pessoal que são mais ou menos 100 deputados, tem um número aí de mais ou menos uns 100 também que estão em cima do muro. Então esse pessoal que não vai querer faltar, porque, querendo ou não, a maior parte do país hoje é a favor do impeachment. É a favor do impeachment. A favor do Isso já está. O IBGE. IBGE divulgou. Mas agora, Caio, o que eu acho, o que eu falo que não vai cair é por causa disso aqui. A Welber, a ministra, né? Weber, ela recusou a delação do Delcídio, anexo ao processo de impeachment contra o presidente Dilma Rousseff, e deixou só as pedaladas fiscais. Exato. Quando eu digo só as pedaladas fiscais, é preocupante, porque as pedaladas fiscais são preocupantes, só que o PT defende. O PT defende, fala que as pedaladas fiscais não foi nada mais nada menos que um empréstimo do banco para pagar os projetos sociais, né? Bolsa Família, o FIES, tudo mais, todos esses projetos aí que viraram renda. Mas o que eu achei interessante, que a oposição se uniu, tanto o PSDB e o PMDB, foi o seguinte: estava a delação do Delcídio e as pedaladas no mesmo processo. Eles tiraram a delação premiada do Delcídio, o que futuramente pode ser usado como um novo pedido de impeachment. é novo. Então, o que eu acho é o seguinte: a Dilma não vai ter sossego para governar. Não. Pode acontecer o que? O impeachment foi barrado no Congresso. Ano que vem eles podem entrar com um novo pedido de impeachment com a delação do Delcídio. E o outro lá que foi preso, que me fugiu o nome dele agora ali, hoje eu vi um noticiário que ele está ameaçando fazer delação também. A delação premiada que nós falamos no programa passado, aliás, que Olha, programa foi legal. antes do Delcídio. Cerveró, não. O Chuchu.
Caiu e vai, São todo vários. mundo quer fazer delação. Mas eu acho que acredito que todos. Todo mundo quer Exato. fazer delação. Vamos querer fazer. Ó, vamos fazer assim, galera. Ó, daqui a pouquinho a gente volta pro segundo bloco. Vamos falar sobre as pedaladas fiscais, que é o crime envolvendo pouquinho não, a amanhã. presidente Dilma Rousseff. É amanhã, é verdade, é amanhã, porque a gente posta um vídeo depois do outro, né? Amanhã, no segundo bloco, você vai ver ali as pedaladas fiscais. Vamos falar sobre o PMDB e os memes que rodam na internet. PMDB é rato ou não é rato? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o Temer daqui a pouquinho. Vamos postar o segundo vídeo, o segundo bloco, você vai acompanhar, porque o programa On-Off hoje é totalmente virado, falando sobre a política, o cenário nacional político e a situação dele atual, que tá bem feia, né, Chaba? Fica com a gente, já já voltamos, galera.